Olá, bom dia, tudo bem, galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim trazendo aí umas notícias quentes, saídas agora. Bora lá? A CPI da Covid vai voltar a quebrar de sigilo dos deputados federais Luiz Miranda e Ricardo Barros. A comissão vai discutir nesta terça 6 novos passos na investigação sobre aquisição de vacinas, com possibilidade de convocar Cristiano Ossiri Carvalho, da empresa Davat Medical. A CPI da Covid vai voltar à quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP Pará. O deputado teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro como responsável pelo suposto esquema de corrupção na aquisição da vacina indiana Covaxin contra a Covid-19. O deputado Luiz Miranda, do DEM do DF, disse à CPI que seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, identificou a suspeita de irregularidade no contrato de aquisição da vacina por parte da pasta. Os irmãos foram ao presidente Bolsonaro relatar a suspeita. O deputado afirmou aos senadores que o presidente teria citado o nome de Ricardo Barros ao saber da acusação na terça-feira 6. Os senadores também vão decidir se Miranda terá o seu sigilo quebrado. No requerimento que solicita a quebra de sigilo, o senador Alessandro Vieira, Cidadania, Ceará, afirma que é preciso averiguar se a autenticidade das declarações do deputado Luiz Miranda verifica se recebeu alguma vantagem ilícita durante o período, examinar se comunicou com os personagens citados. Os senadores apresentam que a quebra de sigilo de Ricardo Barros é incontornável devido às denúncias feitas por Miranda. A votação e depoimento. A CPI da Covid também vai votar na terça-feira 6. A quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático dos representantes da empresa Davat Medical, Luiz Paulo Dominguete Pereira e Cristiano Alberto Ossiri Carvalho. A CPI ouviu Dominguete na quinta-feira 1º. Em seu depoimento, o policial militar, que afirma que atuava como representante da Davat, reafirmou que recebeu pedido de pagamento de R$ 1,5 por dose, em troca de fechar o contrato de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Cristiano Alberto Ossiri Carvalho, por sua vez, teria o principal elo entre a Davat e o Ministério da Saúde. Ele ainda pode ser convocado a prestar esclarecimento pelo CPI. Por fim, a pauta da comissão na próxima terça-feira 6 incluiu o depoimento de servidora Regina Célia Silva Oliveira, que foi apontada indicada por Barros para seu cargo na saúde. Na quinta-feira 8, será a vez da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização da PNI, Franciele Fantinato, com a agência Sputnik Brasil. Após o vazamento de áudios, relator da CPI quer convocar ex-cunhada de Jair Bolsonaro para depor. Segundo o senador Renan Calheiros, é fundamental que a ex-cunhada do presidente esclareça fatos e citação de militares feita por ela no áudio vazado. O senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, afirmou nesta segunda-feira 5 que vai solicitar a convocação de Andréia Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro sem partido, para um depoimento na CPI da Covid. É fundamental a CPI convocar Andréia Vale, ex-cunhada de Bolsonaro,
ela pode explicar se houve espalhamento do esquema das rachadinhas do governo federal, como se a base, o vereador Carlos Bolsonaro é a peça fundamental no ministério paralelo. O senador Flávio Bolsonaro é um influente filtro de indicações, disse senador ao portal UOL. Nesta segunda-feira 5, foram divulgadas gravações obtidas pela mídia que indicam o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro com o esquema da rachadinha, desvio de salário de assessores durante o período em que foi deputado federal. Em um dos áudios, Andréia Siqueira Vale revela detalhes do esquema. Segundo Calheiros, é fundamental que Andréia esclareça fatos e citação de militares feita por ela. A oitava dela não era para incriminar, mas para esclarecer fatos relacionados à presença dessas pessoas no governo. Ela cita um coronel, são muitos indícios e testemunhas da participação de militares em irregularidade com as vacinas Covaxin e AstraZeneca, concluiu o senador. Votação importante. Na terça-feira 6, a CPI da Covid vai votar a quebrar de sigilo telefônico, fiscal e bancário do líder do governo. Na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, PP Pará, e do deputado Luiz Miranda, do DEM do DF. Barros teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro como responsável pelo suposto esquema de corrupção na aquisição da vacina indiana Covaxin contra a Covid-19. A denúncia foi feita por Miranda. Além disso, a comissão vai discutir novos passos na investigação sobre a aquisição de vacinas, como a possibilidade de convocar Cristiano Osri Carvalho, da empresa Davet Medical, com a agência Sputnik Brasil. O governo prorroga o auxílio emergencial por mais de 3 meses. Benefício continuará a ser pago até outubro. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira 5 o decreto que prorroga por 3 meses o pagamento do auxílio emergencial à população de baixa renda afetada pela pandemia da Covid-19. Com isso, o benefício, que terminaria agora em julho, será estendido até outubro, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República. Até será publicado na edição de amanhã, 6, no Diário Oficial da União, DOU. Também foi editado uma medida provisória MP que abre crédito extraordinário para custear o pagamento complementar do auxílio. No mês passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o custo mensal de programa que paga um benefício médio de 250 por família é de 9 bilhões. O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis e afetadas pela pandemia da Covid-19. Ele foi pago em 5 parcelas de 600 ou 1,2 mil para mães e chefes de família monoparental e depois estendido até 31 de dezembro de 2020 em até 4 parcelas de 300 ou 600 cada. Neste ano, a nova rodada de pagamento prevê parcela de 150 a 375. Dependendo do perfil, as famílias em geral receberão 250 e a família monoparental chefiada por uma mulher recebe 375 e pessoas que moram sozinhas recebem 150. Regras. Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior ao meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições para quem recebe o Bolsa Família. Continua valendo a regra do valor mais vantajoso será a parcela paga no programa social, seja do auxílio
emergencial. Insônia atinge 6 de cada 10 mulheres na menopausa, aponta estudo. Alimentação saudável, rotina, fazer atividade física, não tomar café a partir do final da tarde, ter um ambiente de quarto silencioso são dicas para dormir melhor. Aos 48 anos, a doméstica Wanda Cavalcante começou a suspeitar que a irritabilidade e o calor excessivo poderia ser a chegada da menopausa. Eram fogachos de 3 e 4 vezes por dia. Isso não me incomodava tanto, foram 6 meses assim, mas depois começou a vir constante. Eu que nunca tive problema com sono, comecei a ter dificuldade para dormir. Relembra assim, como Wanda, a insônia atinge 6 de cada 10 mulheres na menopausa, aponta o Instituto do Sono. Nesse período dos pós-menopausa, a gente sente os sintomas decorrentes da queda do estrogênio, que é o principal hormônio que as mulheres perdem, que o ovário entra em falência, ou seja, quando chega nesse final da fase reprodutiva, explica a médica Helena de Campos, pesquisadora do Instituto do Sono e professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. As consequências da falta do hormônio se expressam de forma precoce ou tardia. Quando o ciclo menstrual se interrompe, os sintomas mais conhecidos são ondas de calor chamadas de fogachos, que atinge 70% das mulheres, a solução de humor e a irritabilidade depois de alguns anos. Se o estrogênio aparece, os sintomas tardios como secura da pele, secura vaginal, deposição de gordura na região abdominal, aumento de colesterol e de riscos cardiovascular, facilidade para ganhar peso com diminuição de metabolismo, alterações no metabolismo ósseo. Em relação ao sono, a medida explica que ainda na fase da transição é comum que a oscilação do hormônio já cause alguns efeitos, deixa a gente muito mais vulnerável a ficar acordado. Aponta outros fatores que contribuem para alterações no sono, são as idas mais frequentes ao banheiro pela maior flacidez da bexiga. Estudo do Instituto do Sono apontam ainda que cada centímetros de circunferência abdominal é mais o risco de surgimento de apneia obstrutiva do sono, cresce 5% devido a essa modificação da menopausa. Você começa a ter mais gordura abdominal, mais gordura no pescoço e começa a ter apneia, esclarece Helena. O que fazer? Wanda procurou um serviço de saúde. Após algumas avaliações, verificou-se que ela tinha indicações para o tratamento de reposição hormonal. Ela conta, no entanto, que foi um recurso alternativo que mudou a sua vida. Eu me apaixonei e decidi que a meditação iria fazer parte da minha vida. Eu aprendi a respirar, a ter paciência e a dar tempo ao tempo, relatou com a Agência Brasil. Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Espero aí que vocês gostem, compartilhem e me ajude a chegar à minha meta. Bora lá, galera? Astrônomos na NASA descobrem um ciclo de vida de metano em Marte. Cientistas estudaram a presença de metano no planeta vermelho e chegaram a uma conclusão sobre como o gás pode muitas vezes parecer não existir em Marte. Pesquisadores afirmam ter visto os dados do metano capturado previamente em Marte e coletado novos, encontrando um padrão de como ele surge depois que os astrônomos na Agência Espacial Europeia, ESA na sigla em inglês, referiram não ter visto vestígio desse gás. Quando a equipe europeia anunciou que não viu metano e fiquei realmente chocado, comentou em comunicado Chris Webster, cientista plenário do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.
Os norte-americanos então reviram os dados do rover Curiosity, que tem enviado informações desde Marte sobre o planeta vermelho, incluindo vestígios minúsculos de metano, que além de poderem ser resultados de um processo geológico, pode indicar a presença de algum tipo de vida. A equipe descobriu no estudo que foi publicado na revista Astronomo que a razão de ESA não ter encontrado gás deve ser ele se diluir muito na atmosfera durante o dia em Marte, que impede de ser detectado. A uma distância tão grande durante a noite, por sua vez, o gás fica na superfície do planeta. Essa teoria foi confirmada após cientistas realizarem medições de alta precisão do metano durante 2 anos, incluindo pela primeira vez durante a luz do dia. Tal como previsto, o gás permaneceu na superfície durante a noite e se dissolveu na atmosfera durante o dia. No entanto, também se sabe que o metano não parece estar se acumulando na atmosfera em Marte ao longo do tempo, e os pesquisadores estão agora testando a razão do fenômeno com a agência Sputnik Brasil. Mercado financeiro prevê o PIB de 5,18%, a inflação de 6,7%. Para 2022, a estimativa da inflação permanece em 3,77%. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central BC elevaram novamente a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano, de 5,5% para 5,18% para 2022. A expectativa para o Produto Interno Bruto do PIB e a soma de todos os bens e serviços produzidos no país é de crescimento de 2,10% percentual, ligeiramente menor do que o projeto na semana passada, 2,11%. O mercado financeiro manteve a projeção da expansão do PIB para 2023 e 2024 em 2,5%. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, 5. Pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Inflação. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IPCA deste ano subiu de 5,97% para 6,7%. O IPCA é a inflação oficial do país. A estimativa supera o limite superior da meta da inflação, que deve ser perseguida pelo BC. O centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior é de 5,25%. Para 2022, a estimativa da inflação permanece em 3,77%. Já a projeção do índice relativo é de 2023 e 2024 é de 3,25%. Taxas de juros. A expectativa do mercado financeiro para a taxa básica de juros do Selic é o que encerra o ano com 6,50% para 2022. A previsão é de um Selic em 6,75%. Há uma semana, a previsão para o mesmo ano era de 6,5%, mesmo percentual projetado para 2023 e 2024. Para alcançar a meta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros da Selic, fixada atualmente em 4,25% no ano pelo Comitê de Política Monetária Copom. Rio vacina pessoas com 40 e 42 anos contra a Covid-19 nesta semana. Até hoje foram vacinados no Rio com a primeira dose 3,14 milhões de pessoas. Cerca de 1,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose e 50 mil tomaram a dose única. Janeiro deve vacinar toda a população com 40 anos
ou mais até o fim desta semana, segundo o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda 5. É a vez das mulheres com 42 anos, amanhã 6 serão os homens dessa faixa etária. Na quarta-feira 7, serão imunizadas pessoas com 41 anos, sendo as mulheres pela manhã e os homens à tarde. Na quinta-feira 8, os povos vacinam mulheres com 40 anos. Na sexta 9, serão os homens desta idade. No sábado 10, será realizada repescagem para todos aqueles que perderam a sua data no calendário da vacinação. Na próxima semana serão as pessoas com 37 e 39 anos, seguido o calendário, mulheres com 39 anos, dia 12, homens com 39, dia 13, mulheres com 38, dia 14, homens com 38, dia 15, mulheres com 37, dia 16, homens com 37, dia 17, gestantes, lactantes, púrpura pode ser vacinado no dia 6, 9 e 14. Até o momento foram vacinados com a primeira dose 314 milhões de pessoas, cerca de 1,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose, 50 mil receberam as doses únicas com a Agência Brasil. Reino Unido irá retirar a obrigatoriedade de máscara em 19/7. Decisão oficial será tomada no próximo dia 12 de julho. O primeiro-ministro no Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira 5 sua intenção de retirar a obrigatoriedade do uso de máscara anti-Covid na Inglaterra a partir do próximo dia 19 de julho. A data e a máscara encerramento de praticamente todas as medidas restritivas em vigor para conter a pandemia do novo coronavírus. Desta forma, será permitida a reabertura de boates, relaxamento das restrições e eventos coletivos, além do fim da obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos fechados, exceto a instalação médica e do distanciamento social. A decisão oficial será tomada no dia 12 de julho, mas Johnson disse estar confiante em poder excluir a possibilidade de adiar novamente o plano de reabertura, apesar do aumento do número de casos causados pela variante Delta. Graças ao sucesso do nosso programa de vacinação, estamos progredindo com cautela em nosso roteiro, disse Johnson. Segundo a premier britânico, a ameaça da pandemia está longe de acabar, não será no dia 19 de julho. Devo frisar que a pandemia não acabou, que estamos longe do fim. Conforme começamos a aprender a viver com o vírus, devemos todos continuar gerenciar cuidadosamente os riscos da Covid, ressaltou Johnson. Ele reconheceu que até dia 19 as infecções diárias podem chegar a 50 mil no país, que as hospitalizações e morte também continuarão a aumentar, infelizmente, ainda que em ritmo lento devido à ampliação da imunidade garantida pelas vacinas. Na sequência, ressaltou que os imunizantes são eficazes, mas não pode eliminar completamente a pandemia e que, portanto, é necessário se inspirar agora no conceito do risco calculado. Se não reabrimos em julho com as escolas fechadas e o clima ameno que expõe menos a população e generalidade das infecções respiratórias, quando faremos? Questionou o britânico, afirmou que seria pior esperar pelo inverno, quando o vírus retornar, para ter uma vantagem sazonal. Na prática, o governo recomendará que cada pessoa decida como lidar com o risco e opte pelo bom senso. A responsabilidade individual entre as medidas que serão retiradas também está o fato de que empresas não serão mais obrigadas a manter a parte das equipes em trabalho remoto. Já em relação ao uso de máscara, Johnson continua recomendando a proteção em transportes públicos, em lugares lotados ou ambientes fechados. O relaxamento anunciado pelo primeiro-ministro valerão apenas para Inglaterra e outras partes do Reino Unido, Escócia,
País de Gales e Irlanda do Norte decidem as regras de forma separada com a agência ANSA. Planos de saúde ganham mais de 1 milhão de beneficiários em um ano. Entre os estados, a comparado em abril de 2020, o setor registrou um aumento em planos de assistência médica de 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais, PR, os que tiveram maior ganho. Os planos de saúde ganham mais de 1 milhão de beneficiários em um ano. Entre os estados, comparado em abril de 2020, o setor registrou um aumento em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais, Pará e os que tiveram o maior ganho. Os planos de assistência médica registram um aumento de 154 mil beneficiários em um mês, de mais de 1 milhão em um ano, informou hoje 5. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, em maio, o setor totalizou 48.137.767 usuários em planos de assistência médica e 27.681.068 em planos exclusivamente odontológicos. No caso dos planos médicos hospitalares, em um ano houve incremento de 1.334.781 beneficiários, o equivalente a 2,77% de aumento em relação a maio de 2020. No comparativo de maio com abril, o crescimento foi de 154,1 mil usuários. Segundo a ANS, o total beneficiários é o maior número registrado desde julho de 2016. Antes disso, só foi superado em julho daquele ano, quando o setor atingiu 48.266.704 beneficiários. Já nos planos exclusivamente odontológicos, foi registrado o aumento de 2.285.227 beneficiários em um ano, que representa 8,26% de crescimento no período, de 133.422 em um mês no comparativo de maio com abril. Entre os estados, comparado com abril de 2020, o setor registrou um aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais, Paraná e os que tiveram maior ganho de beneficiário em números absolutos. Entre os odontológicos, 27 unidades federativas registraram um aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná também os estados com maior crescimento em números absolutos com a Agência Brasil. Papa deve ficar internado por 5 dias após cirurgia no intestino. Vaticano deve divulgar o boletim médico nas próximas horas. O Papa Francisco foi submetido neste domingo 4 a uma cirurgia no intestino grosso e deve permanecer internado no hospital policlínico Agostinho Gemelli, em Roma, por pelo menos 5 dias, segundo a apuração da agência ANSA. De acordo com um comunicado do Vaticano, o procedimento cirúrgico foi necessário para tratar uma estenose diverticular do cólon, que é causada pela doença diverticular, uma formação de divertículos, bolsinhas no intestino grosso que pode sofrer inflamações frequentes. Quando o paciente tem estenose, o intestino fica mais estreito, dificultando a passagem das fezes. A Santa se assegura que a operação é de rotina, já estava agendada, portanto, não há apreensão. A intervenção foi realizada pelo professor Sérgio Alfieri, finalizada após cerca de 1 hora, mas até o momento não há informações confirmadas sobre o estado de saúde de Francisco. Mais cedo, o diretor da sala de imprensa, Matteo Bruni, afirmou que divulgaria um boletim médico ao término da cirurgia.
Esta é a primeira vez que o argentino é hospitalizado desde que assumiu o cargo de líder da Igreja Católica em 2013, além da operação de catarata há alguns anos. Jorge Bergoglio chegou ao hospital universitário na capital italiana por volta das 15, horário local, acompanhado de seu motorista e de um colaborador próximo. Fontes disseram à ANSA que a hospitalização foi discreta e pouquíssimos profissionais de saúde sabiam da cirurgia. Funcionários no centro médico informaram que o religioso foi internado em um quarto no 10º andar. Nas semanas, instalações já usadas pelo Papa João Paulo II. Os acessos do hospital estão sendo vigiados pelos seguranças e carabineiros. Francisco quis esperar o início de julho, mês em que, como todos os anos, seus compromissos são reduzidos para enfrentar o problema de saúde no qual poucos tinham conhecimento até agora. De acordo com a apuração da ANSA, foi seu novo médico pessoal, Roberto Bernabei, diretor do Departamento de Ciências do Envelhecimento Neurológicas, Ortopédicas e na cabeça e do pescoço na Fundação Policlínico Universitário Agostinho Gemelli, que após sua nomeação decidiu marcar a cirurgia para hoje. Na semana passada, o Papa chegou a pedir para os fiéis rezarem por ele de uma maneira especial, apesar de não falar sobre o procedimento. Hoje, perto da festa de São Pedro e São Paulo, peço que vocês rezem pelo Papa, rezem de uma forma especial. O Papa precisa de suas orações. Obrigada, disse Pontífice no último domingo 27. Hoje cedo, antes de se internar, Bergoglio participou da tradicional oração de Ângelus na Piazza São Pedro, onde informou que fará uma viagem para a Hungria e a Eslováquia entre os dias 12 e 15 de setembro. No entanto, ele também não comentou sobre a operação. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, e a prefeita de Roma, Virginia Range, desejaram uma rápida recuperação para o pontífice estado de saúde. A cirurgia no cólon acontece no momento em que o Papa apresenta boa saúde no quadro geral, principalmente para um idoso de 84 anos e mesmo que tenha tido problemas de saúde ao longo dos anos com operação pulmonar, as recorrentes dores ciáticas e a operação de catarata com a agência ANSA. Fundação Renova restaura áreas atingidas por rompimento de barragem. O plantio sobre o rejeito, a situação inovadora dentro da comunidade científica e no mercado de restauração florestal, diz gerente da fundação. A restauração florestal em áreas atingidas por depósitos de rejeitos depois do rompimento da barragem do Fundão, no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do centro do município de Mariana, MG, foi concluída no primeiro trimestre deste ano pela Fundação Renova. Já foram destinados 356 milhões para a reparação de cerca de 550 hectares de floresta e áreas de preservação permanentes, a PPS, localizada em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, o Ponte Nova, Alto Rio Doce. Neste município sofreram o primeiro impacto ambiental do rompimento, que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015. De acordo com a Renova, o trabalho envolveu 202 propriedades rurais impactadas diretamente pelos rejeitos, com adesão e autorização dos produtores rurais. No total, as
Áreas atingidas receberam cerca de 300 mil mudas de 96 espécies nativas. Todos os hectares foram protegidos, seja por cercamento ou pela própria vegetação nativa existente no local. Foram executados em torno de 526 quilômetros de cerca para proteger e delimitar as APPS, asseguros a fundação. Em 2015 e 2016, quando começou a restauração para o controle de erosão, houve o plantio emergencial de 800 hectares com gramíneas e leguminosas de rápido crescimento. Ao mesmo tempo, calhas, margens e planícies foram regularizadas e receberam uma nova vegetação, além da realização de recomposição da mata ciliar, fundamental para a qualidade dos cursos da água. A definição da metodologia de preparo inicial do solo afetado e sobrevivência de espécie levou em consideração o resultado positivo de um plantio piloto feito em 2017, uma espécie nativa para testes de restauração florestal sobre rejeitos. O gerente do uso sustentável da terra da Fundação Renova, Giorgio Peixoto, chamou a atenção para a inovação do método plantio sobre o rejeito. É uma situação inovadora dentro da comunidade científica e no mercado de restauração florestal. Até o então, todas as atividades tiveram que ser adaptadas para esse tipo de área. O tamanho da cova e a adubação após as análises de solo e até mesmo as mudas nativas tiveram cuidado e tratamento diferenciados. De acordo com a Renova, florestamento em 2018 se tornou viável a partir do estudo do solo impactado, coordenados por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Um deles foi desenvolvido pelo especialista em microbiologia do solo, Maria Catarina Kassuya, que analisou amostras de mudas que receberam substrato à base de tipos de fungos e bactérias para repovoar áreas afetadas e permitir um crescimento com qualidade e eficácia. A pesquisa mostrou ainda que a revegetação emergencial auxiliou na repovoação de biomassa microbiana dos solos onde houve deposição de rejeitos como os micro-organismos. Foi possível cultivar mudas resistentes a solos críticos com trechos onde há rejeitos, informou a Fundação. Além disso, os estudos feitos pela professora titular do Departamento de Engenharia Florestal da UFV, Sebastião Venâncio, indicarem que o rejeito não impede o processo de recuperação ambiental se houver aplicações de técnicas de manejo e melhoria na fertilidade do solo com nutrientes adequados. O termo de transação e de ajustamento de conduta, TTAC, que criou a Fundação Renova em 2016, previa o reflorestamento de 2.000 hectares. No projeto foi realizado o mapeamento da região ser reflorestada e depois de estudos detalhados, a Fundação concluiu que da área de 2.000 hectares, cerca de 550 são passíveis de reflorestamento. O restante, em torno de 1.450 hectares, corresponde ao corpo da água, construções civis, rochas, estradas consolidadas, áreas agrícolas, áreas ingrêmias, Areal e as vilas de Bento Rodrigues e de Paracatu, de baixo cidades da sede de Barra Longa, faixa de servidão de rede elétrica,
mineroduto, gasoduto e rodovia passagem para desertificação animal e áreas de inundação. Com o detalhamento das regiões, foi possível destinar cada uma dessas áreas ações específicas de atuação da Fundação Renova na reparação completou. Com a conclusão da restauração florestal em áreas diretamente atingidas, a Fundação Renova vai protocolar os resultados na Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água, CT-FLO, e no Comitê Interfederativo, CIF. Retirada dos Estados Unidos é desafio para o Afeganistão e para toda a região, disse conselheiro afegão. O conselheiro de Segurança Nacional afegão, majestoso, graças a Deus, refutou a ideia de que os Estados Unidos buscam estabelecer bases militares na Ásia Central após a retirada das suas tropas do Afeganistão. Assim que os Estados Unidos iniciaram a retirada do país, surgiram relatos de que os norte-americanos estariam procurando estabelecer novas bases militares na região, com os países da Ásia Central sendo as opções possíveis. Falando à agência de notícias Sputnik, o conselheiro da Segurança Nacional, majestoso, graças a Deus, desmentiu as notícias de que os Estados Unidos buscam estabelecer bases militares em outros países da Ásia Central. Tanto quanto sei, este não é o caso. Eu acho que houve algum mal-entendido sobre isso. Em nossas conversas com os americanos, eles não estavam procurando qualquer tipo de base em outro lugar. Adicionando que, se realmente há uma discussão dessa natureza, eu não tenho conhecimento. Ao mesmo tempo, o Afeganistão busca o apoio técnico por parte de países da região, informou. Por exemplo, nós temos helicópteros russos Mi-17. Procuramos repará-los quando é preciso, por isso buscamos na Ásia Central, pois eles também usam essas mesmas instalações e fazem fronteira conosco. Vamos ver se eles podem ajudar, explicou. Retaliação contra o Talibã. De acordo com majestoso, graças a Deus, Afeganistão vai responder à recente ofensiva do movimento Talibã, grupo terrorista proibido na Rússia e em outros países, que assumiu o controle de diversos distritos do norte do país. As forças do governo afegão estão planejando um contra-ataque, disse o conselheiro. O Talibã usou o vácuo que os americanos e outras tropas internacionais deixaram a retirar. Lançaram uma ofensiva sem aviso prévio. Isso pegou de surpresa as forças de segurança afegãs, que eu disse, nós esperamos pela paz e não pela guerra, afirmou. Contudo, o povo afegão está determinado que se livre, ressaltou. Nós queremos ver o Talibã incluindo no governo e representado, mas os afegãos não estão prontos para ter o Talibã dominado todo o Afeganistão. O ditando com os afegãos deve viver as forças de segurança e defesa nacional do Afeganistão. Juntamente com o povo, estão trabalhando para gerenciar a situação de segurança, adicionou a comentar a situação no norte do país. Afeganistão e Turquia. O conselheiro afegão também relatou que Afeganistão e Turquia seguem negociando para garantir a segurança do aeroporto de Cabul, após a retirada das tropas norte-americanas, já que uma série de assuntos burocráticos deve ser resolvida. Estamos trabalhando neste acordo com Turquia. Uma série de questões burocráticas precisa ser resolvida, mas temos tempo e estamos trabalhando para finalizar esse acordo, afirmou. Ele disse ao conselheiro, ressaltou que algumas questões técnicas são necessárias para garantir o funcionamento do aeroporto, como o treinamento dos
controladores do tráfego aéreo. Por isso, no momento, precisamos de um período da transição para que um dos nossos parceiros da OTAN, neste caso a Turquia, possa cuidar dos aspectos técnicos do aeroporto, até que o treinamento esteja completo e passam a entregar isso aos afegãos, concluiu, retirado dos Estados Unidos. Majestoso, graças a Deus, ressaltou que a retirada dos Estados Unidos da colisão do Afeganistão é um desafio para toda a região, que suas consequências serão sentidas não apenas pelos países vizinhos, mas também pela Rússia. Os Estados Unidos estão reduzindo gradualmente sua presença no Afeganistão, se preparando para uma retirada completa de suas tropas. O mais importante, como usaríamos essa oportunidade para construir um Afeganistão estável, construir a estabilidade na região. Este é um desafio para o nosso país, nível nacional, mas também um desafio para toda a região, declarou. Se os resultados da retirada das tropas estrangeiras não forem como queremos, como a população afegã quer isso, terá o primeiro lugar consequências para o Afeganistão. Sérias implicações de segurança para a Ásia Central na Rússia, alertou. No dia 14 de abril, o presidente Joe Biden anunciou que retiraria as tropas norte-americanas do Afeganistão até dia 11 de setembro deste ano. A retirada das tropas que agora se encontram em curso está acontecendo de maneira mais rápida que prevista, que gerou o pedido de aliados europeus dos Estados Unidos para que desacelerassem o processo e dessem mais tempo aos aliados da OTAN, para também partirem do país, conforme noticiado no dia 8 de maio com a agência Sputnik Brasil.